Bom dia, amigos. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe neste grande dia, neste domingo. Que você tenha um domingo maravilhoso, cheio de alegria, de paz e vitórias na presença de Deus. Hoje nós vamos fazer uma leitura compartilhada. Hoje eu vou ler para vocês: arrepender e viver, ou não, se arrepender e morrer. Que hoje, através dessa leitura, o Espírito Santo vai ministrar o coração de vocês. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento produz vida. O remorso desemboca na morte. Por meio do arrependimento, o indivíduo foge da morte para Deus. Pelo remorso, a pessoa foge de Deus para a morte. O arrependimento conduz o homem ao céu. O remorso leva ao inferno. Não houve diferença entre o pecado de Pedro e Judas. Pedro negou Jesus. Judas o traiu, mas houve grande diferença na maneira que eles lidaram com o pecado. Pedro arrependeu-se. Judas encheu-se de remorso. Pedro aproximou, Pedro vomitou o veneno. Judas engoliu o veneno. Pedro foi perdoado e salvo. Judas pereceu eternamente. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa mudança de mente. O arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança intelectual, uma mudança de conceito. Pelo arrependimento, compreendemos que o diabo é um embusteiro e que o pecado é uma fraude. Compreendemos que por trás da sedutora isca do pecado existe um anzol da morte. Compreendemos que o pecado é maligníssimo e pior que a pobreza, a solidão, a doença e a própria morte, pois todos esses males não podem afastar-nos de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus, agora e ainda faz perecer eternamente aqueles que neles permanecem. Há muitas pessoas que têm medo das consequências do pecado, mas amam o pecado. Essas não dão prova de arrependimento. É como o ladrão que está perplexo, porque foi apanhado no ato do seu delito, e não porque cometeu o delito. O verdadeiro arrependimento passa por um claro entendimento de que o pecado é pior que suas consequências, uma vez que ele é causador de todas as terríveis consequências. Arrependimento é mudança de emoção, pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual nos traz remorso. Mas a tristeza do mundo traz a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O arrependimento possui uma satisfação no coração divino, que peca de tal forma que a pessoa rompe com o pecado e corre para os braços de Cristo. Sem arrependimento, a tristeza pelo pecado afunda a pessoa ainda mais no panto do desespero. Sem arrependimento, aquele que é escravo do pecado vai se enrolando no cipó e se prendendo com cordas e correntes tão grossas que ao fim da capitula, vencido, quebrado, arruinado e perdido. O arrependimento não é apenas um sentimento intelectual e um sentimento emocional. O verdadeiro arrependimento atinge a vontade e dá meia volta e volta-se para Deus. A Bíblia diz: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Judas deu os 2 primeiros passos do arrependimento. Ele confessou o seu pecado, sentiu tristeza por ele, a ponto de devolver o dinheiro recebido pela traição. Porém, Judas deu seu último passo,
ele não se voltou para Jesus, não pediu perdão, não mudou sua conduta. Apenas a consciência do erro e a correspondente tristeza por ele não são suficientes. É preciso tomar uma decisão. É preciso exercitar a vontade e correr para os braços do Pai. Nessa manhã, amigos, eu te pergunto, e você? Você já se arrependeu de quem você é e do que tem feito contra Deus? Você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Ou ainda se deleita naquilo que Deus abomina? Ninguém pode crer em Jesus sem antes se arrepender dos seus pecados. Não há fé salvadora sem arrependimento do pecado. A porta do céu jamais se abrirá para aqueles que não entraram aqui pela porta do arrependimento. Hoje ainda há tempo de se arrepender. Hoje ainda é um dia de graça. E o que você está esperando? Que nesse dia, onde o Brasil e todos os países e demais nações estão unidos em oração, que nós nos voltemos os nossos corações para Deus. Que nós voltamos sim com o coração arrependido. E hoje eu te faço esse convite, amigo. Prostre perante o Senhor. E peça ao Senhor perdão, que você venha se arrepender e pedir ao Senhor perdão pelos pecados, né? Que o Senhor ouve um coração arrependido, que neste dia nós adoramos ao Senhor pelo tudo que é. E pedimos ao Senhor que Ele venha sondar o nosso coração, no mais profundo do nosso ser. Onde tiver algum caminho mau, que Ele nos guie pelo caminho eterno. Que hoje também nós venhamos meditar no Salmo 51. Façamos uma leitura desse salmo, que esse salmo é um salmo maravilhoso, é um salmo de arrependimento. E nesta manhã eu te convido, amigo, prostre perante ao Senhor, clame ao Senhor, perdão pelos seus pecados, clame ao Senhor pela sua família, clame neste dia pelo Brasil, que as misericórdias do Senhor venham sobre o Brasil, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, porque Deus, Ele é um Deus misericordioso, que nós não venhamos ter o coração como de Judas, mas como um coração, venhamos ter um coração como de Pedro, aquele coração que ele arrependeu o pecado dele, ele reconheceu o seu pecado, que ele reconheceu que era pecador. Vamos orar nesta manhã? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Pai, nós te rendemos graça, nós te rendemos adoração, porque Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pelo alimento de cada dia. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, Pai. Obrigado pelo nosso lar. Obrigado, Senhor, por essa noite de sono que nós tivemos. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelos nossos olhos que pode contemplar as maravilhas que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo, Pai. Nessa manhã, nesse dia, Pai, nós te agradecemos, Pai. E nós também nos colocamos agora, Pai, perante o Senhor, clamando a Tuas misericórdias. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, os nossos pecados. Que o Senhor venha perdoar as nossas faltas, Pai. Nesta manhã, neste dia, Senhor, venha sondar o nosso coração. Venha sondar sim, Pai, o nosso coração no mais profundo do nosso ser. Onde tiver alguma coisa que não agrada, Senhor, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor venha nos libertar, Pai, que o Senhor venha perdoar, Senhor, os nossos pecados. Pai, levantamos uma voz agora em união em todas as pessoas, união de todas as igrejas do Brasil. Nós clamamos, Pai, que o Senhor venha perdoar os pecados do Brasil, que o Senhor venha nos perdoar. Pai, sara essa terra, sara o Brasil, Senhor, que o Teu reino venha sobre o Brasil, Pai. Que a Tua graça, a Tua paz venha sobre o Brasil, Pai. Nós clamamos, Pai, neste dia, Pai, a Tuas misericórdias, Pai. Pai, nós clamamos também a nossa proteção sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha entrar com intervenção divina, Pai. Nessa pandemia do coronavírus, Pai. Abençoa, Pai, os pesquisadores. Abençoa todos aqueles envolvidos, Pai, pela cura, Pai. Que eles venham descobrir a cura, Pai. Em
nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo teu agir. Mas, Senhor, nós nos colocamos aqui, Pai, que o Senhor não venha fazer o nosso querer, mas o Senhor venha fazer a tua vontade na hora certa e no momento certo, Pai, porque tudo tem um propósito, Senhor, Pai. E nós te agradecemos, Pai. Desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Obrigado, amém. E essa é a mensagem que eu deixo para você, que você tenha um domingo abençoado, você e sua família.